Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Doses de Autoconfiança. Meu nome é Anderson Maia. No episódio de hoje, eu gostaria de falar sobre o que você precisa considerar, o que você deve considerar quando você precisa contratar algum tipo de serviço de consultoria, seja de coaching para os seus negócios ou para a sua vida pessoal. O que se nota hoje é que, em primeiro lugar, o coaching está banalizado, né? Hoje o coaching ele está banalizado, né? Hoje qualquer pessoa pela internet faz um cursinho ali pela internet, gasta R$800, ela já se intitula como coach. Então você percebe que o mercado ele está saturado, né? Hoje virou moda, virou modinha as pessoas serem coach. Então, as pessoas que querem investir, as pessoas que querem fazer um trabalho de verdade, seja nos negócios ou seja na vida pessoal, porque ela tem um problema nos negócios ou um problema específico na empresa, ela precisa saber quem é quem, né? Ela precisa distinguir quem são os amadores desse mercado e quem são os profissionais de verdade, porque você não perde o seu investimento, você não corre o risco de perder o seu investimento. Então, o que você precisa considerar é que existe muito charlatanismo, né? E poucos profissionais que realmente sabem o que estão fazendo. Então, eu vou compartilhar alguns pontos aqui com você e através desses pontos você já consegue ter uma noção para saber se o seu investimento, né, o investimento que você quer fazer, ele vai valer a pena, ele vai ter retorno, né? Você não corre o risco de perder o seu dinheiro. Então, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que hoje 97% dos coaches do mercado são amadores, né? Ou seja, 97% dos coaches do mercado não vão a lugar nenhum. São pessoas que não têm nem ideia do que estão fazendo, né? Eu lembro que na época quando eu me formei, em 2011, eu investi uma grana muito pesada, porque o coaching praticamente não existia ainda no Brasil, né? O coaching começou a aparecer mesmo no Brasil de 2010 para frente. Então, quando eu fiz o meu processo, quando eu fiz a minha formação, não se falava em coaching no Brasil. Hoje isso aí viralizou, né? Então hoje você tem até cursinhos pela internet. Então você pega as pessoas saindo do emprego delas de qualquer maneira e já querendo fazer um cursinho ali e tal, até pela internet, não precisa nem ser mais presencial. Eu já vi até pessoas pela internet oferecendo esse curso, essa formação gratuita, né? Então você injeta muita gente no mercado e pessoas que têm muitos problemas psicológicos, pessoas que elas não têm a estrutura psíquica necessária para executar esse tipo de trabalho. Então você percebe que isso é estatística, né? Isso é estatística de nós que estudamos, nós que estamos nessa área, nós acompanhamos a estatística. Então, de acordo com o instituto que regulariza essa profissão, ele aponta que 97% dos coaches não vão a lugar nenhum. São apenas pessoas que fizeram um curso ali, né? E elas já se intitulam como coach, e é aí que mora o perigo. Aí elas vão, nesse meio todo, se misturar aos verdadeiros profissionais. Então você precisa de diretrizes para separar quem vai te ajudar de verdade e quem é que, né, está usando você como laboratório. Mas enfim, o próximo ponto você precisa considerar que a maioria das escolas hoje de coaching, elas só querem ganhar dinheiro, né? Elas só querem fazer dinheiro. Então elas fazem promessas, muitas grandes promessas, né? Seja dono do seu negócio, tenha prosperidade, tenha liberdade, etc, etc, etc. E na verdade elas querem mais ganhar o dinheiro da pessoa, do cliente ali, né? Só que quando você entra nesse mundo, você percebe que é preciso muito mais para você ter sucesso como coach, como profissional, né? Para entregar os resultados de verdade exige muito mais do que essas escolas oferecem. Já começa pelas ferramentas, né? As ferramentas que eles oferecem nesse tipo de formação
são ferramentas medíocres, né? Então você tem lá a roda da vida, você tem lá a análise SWOT. Assim, hoje, se você pega um empresário, se você pega um diretor de empresa, ele vem até o seu escritório, você vai aplicar a roda da vida com ele, ou análise SWOT, ele te demite, né? Hoje, se o meu cliente chegar aqui, a qualquer uma daquelas ferramentas que eu aprendi na minha formação, se eu aplicar qualquer uma daquelas, ele me demite, né? Que isso é coisa, é muito antigo e é muito superficial também, né? Não existe um protocolo, uma receita de bolo que eu vou levar uma ferramenta e vou usar isso aqui para resolver os problemas de todo mundo. Não é assim que funciona. Então, quando você se forma e cai aqui fora, você percebe que as coisas são diferentes. Hoje, as escolas de coaching, elas só querem vender, né? E as ferramentas que ela oferece, você vai perceber que elas não são aplicáveis na vida real aqui, né? De forma amadora, sim, mas para pessoas que realmente querem atingir um objetivo, diretores, gerentes de algum setor empresarial, empreendedores, essas pessoas elas leem, elas estudam, né? Então você já começa por aí. Se a pessoa está aplicando algum tipo de ferramenta em você ali, você já começa a desconfiar, né? Porque você vai perceber que a ferramenta ela vai colocar todo mundo dentro do quadrado e as pessoas têm problemas parecidos, mas por condições específicas dela, né? Então, não é uma ferramenta generalizada que vai ajudar o cliente a chegar onde ele quer. O próximo ponto que você precisa considerar daqui para frente fica mais importante ainda. É quanto tempo esse coach está no mercado. Você precisa averiguar quanto tempo esse coach está atuando no mercado, né? Você precisa fazer pesquisas para saber se ele tem pelo menos 2 anos de sobrevivência no mercado, porque 97%, como dito antes, eles vão lá, fazem o curso, caem no mercado e eles logo percebem que começam a se endividar, né? Eles não conseguem clientes, quando conseguem clientes eles não conseguem entregar os resultados e eles acabam voltando a ter um trabalho de carteira assinada. Então você precisa averiguar quanto tempo esse coach está no mercado. Se ele tem pelo menos 2 anos de mercado, isso já mostra que ele sabe o que ele está fazendo, isso já mostra que ele tem competência, porque a maioria deles, dentro de 1 ano, vai voltar a procurar um emprego, vai voltar a fazer o que fazia antes, ou enfim. Então, pesquisar quanto tempo esse coach que você quer contratar para o seu problema financeiro, emocional ou para os seus problemas específicos da sua empresa é averiguar o tempo de mercado dele. O segundo é se ele trabalha em período integral como coach ou se ele trabalha só nas horas vagas, né? Tem muitos coaches hoje que eles têm um emprego, né, para garantir a sobrevivência deles, e nas horas vagas, depois do horário, ele trabalha como coach. Então, esse não é o cara que você vai contratar, porque se ele não tem potencial para viver só de coaching, né, por período integral, se ele não tem esse potencial, isso já está mostrando que você está lidando com um amador. Você não está lidando com um profissional, porque os profissionais de coaching de verdade, eles literalmente vivem só disso, né? Eles não têm outros negócios, eles literalmente vivem de coaching. Eles não trabalham meio período, eles trabalham por período integral. Então isso mostra que ele tem potencial para estar sobrevivendo no mercado, para estar prosperando e ajudando o cliente dele a prosperar, que esse é o principal objetivo, que ele só vai prosperar se ele ajudar pessoas o suficiente a prosperar, número suficiente, né, de pessoas a prosperar. Então, um coach hoje que trabalha meio período, você pula fora, porque você já está lidando com um amador, né? Então procura saber o tempo de mercado e procura saber se ele trabalha período integral. O próximo ponto que você precisa considerar é se ele tem depoimentos no website dele, né? Se ele tem testemunhos e depoimentos. Então você precisa averiguar quantas pessoas já passaram por o processo que ele oferece. Se existem depoimentos disponíveis em vídeo, né, por escrito no website dele. Se não tem depoimento, então significa que é um coach que acabou de cair no mercado e você tem grandes chances aí de perder o seu dinheiro. Não quero dizer aqui que o cara acabou de se formar e ele não tem competência. Eu estou dizendo que é uma grande chance. Se ele não tem depoimentos, não é 1, 2, 3, 4. Procura por pelo menos uns 10.
pelo menos uns 10 depoimentos. Quanto mais depoimentos de pessoas diferentes, de empresas diferentes, com nomes, né? Mais seguro você fica, né? Então quer dizer que se ele tem lá 10, 15 pessoas no website dele depondo, né, como foi trabalhar com ele, qual foi a experiência, o que ele aprendeu, né, qual foi o retorno do investimento dele, você tem mais chance de ter sucesso, de ter o seu investimento multiplicado de volta para você. O próximo ponto que você precisa considerar é o preço, né? Hoje, assim, não existe consultoria que funciona de verdade, que vai levar a sua vida, os seus negócios a um patamar superior, barato, né? Hoje os coaches de verdade que vão pegar a sua vida, os seus negócios, vão te ajudar a levar isso aí a níveis estratosféricos, você vai pagar aí de 3 mil para frente. Eu conheço coaches que cobram até 15 mil reais por um processo, com 10 sessões. Então, não que seja caro, porque se ele cobra R$1.000 por sessão e o cara tem ali 10 sessões a 10 mil reais, esse tipo de coaching que presta consultoria para grandes empresas, o cara que investiu essa grana, ele vai ter isso aí centenas de vezes multiplicado, né? Então não é que é caro, é o valor agregado. Então hoje um coach que opera com menos de 2,5 para frente, né, que ele opera com 1.500, mil e poucos por um processo, com 10 sessões, você pula fora porque ele é amador, ele acabou de começar, né? Porque, voltando, não é preço, né? Porque muitas vezes não, na maioria das vezes a pessoa está perdendo muito mais. A pessoa não quer investir 3 mil reais, mas se você olhar na empresa dela, por mês ela está perdendo quase 10, por ela estar perdida na condição dela, né? Sem contar todo o estresse emocional que está envenenando o corpo dela. Então, se você colocar na ponta do lápis, a perda dela mensal é muito maior do que 3 mil reais, né? Então, se tiver uma pessoa que me disser assim, olha só, se você me investir 5 mil, você vai ter 50 mil em retorno, eu digo assim, então vamos começar para ontem, né? Então não é preço, é valor agregado, a transformação que você busca. E você precisa analisar o quanto de retorno essa transformação que você busca vai te trazer, né? Qual é o retorno dessa transformação que você busca vai trazer para a sua vida, para os seus negócios. Então você investe ali 3, 5 mil, 2.500, 3, 5 mil reais, só que você tem um retorno de 10 mil mensal, é diferente. Então hoje, se você não existe algo de valor, de muita qualidade, de extrema qualidade, de confiança, baratinho, não existe, né? Se tiver, desconfia, né? Então o preço, você precisa levar em consideração o preço, mas depois que você considerar o preço, você precisa perceber que não é preço, é valor agregado. Então pesquisa. Se ele está pedindo aí de 2 mil para frente, 2.500 para frente, significa que ele entrega o resultado. Você tem muitas mais chances de ter o seu retorno multiplicado de volta, tá? Se for barato, desconfia, né? Porque tem grande chance de ser amador. O próximo ponto que você precisa considerar é a estrutura física que ele atende. Então você precisa entrar no escritório, fazer uma sessão para ver como que é o escritório dele. Então, pela estrutura do escritório dele, você já vai saber com quem você está lidando. Se ele tiver uma estrutura de baixo nível, pula fora, porque você tem grande chance de estar lidando com um amador, com os 97% que estão no mercado, que não tem a mínima noção do que estão fazendo. Porque, olha só, quando você entra nesse mercado, primeiro que você já tem que ter uma noção muito vasta de psicologia. Segundo, você tem que ter uma noção, uma compreensão muito profunda da condição psíquica humana, né? Na condição humana, para você entender o que é o ser humano, como funcionam os processos, porque o ser humano age de tal forma. Então você precisa ter esse conhecimento, essa bagagem, essa estrutura pré-pronta antes de entrar numa formação de coaching. Você precisa ter os seus problemas psicológicos resolvidos. Você já tem que ter a sua lição de casa já feita,
né? Não adianta você querer oferecer uma transformação para outras pessoas sobre performance emocional, sobre autoconfiança, se você não tem autoconfiança. O que eu vejo muito é pessoas oferecendo prosperidade em palestras, como ganhar dinheiro, como ter sucesso, e você vê essas pessoas, né, você percebe que a vida dela não é bem aquilo que ela oferece. Há um tempo atrás eu queria escrever um livro com coautoria com alguns coaches. Eu liguei para uma meia dúzia e eu expus que vai ser mais ou menos uns R$4.000 para cada um, etc., para lançarmos um livro juntos. E a maioria deles me disseram que não dá porque eu não tenho dinheiro. E falei, poxa, mas é parcelado, né? R$400 por mês, mas eu não tenho. Poxa, e são os caras que estão falando em sucesso aí no mercado. Então você precisa perceber a estrutura que ele atende, você precisa analisar isso, né? E principalmente, além de você entender toda a questão psíquica humana, entender, compreender com profundidade a estrutura humana, você precisa entender de energias, porque o cliente, quando ele vem, ninguém vai te procurar quando as coisas estão bem, mil maravilhas. O cliente, quando ele te procura porque o mundo dele está desabando, então ele precisa da sua ajuda. Então ele já te procura com estado energético péssimo. Então ele já vem para a sessão com essa carga energética ruim, porque os pensamentos negativos, a ansiedade, elas se apoderam dele, então ele vem para a sessão com essa carga de energia. Então, se você não souber lidar com energias, de saber limpar, tirar essas energias, porque isso gruda em você, se você não tiver uma preparação para se cuidar, para se limpar dessas energias, para se proteger e ajudar o seu cliente a sair desse nível de energia e ir para um nível de energia de criação, de positividades, de fazer acontecer, se você não tiver essa compreensão de energia, você também fica para trás. Eu conheço muitos amigos, eu tenho amigos que se formaram em psicologias e hoje estão trabalhando em lojinhas, porque literalmente não souberam lidar com essa questão energética, né? Existe uma troca de energia muito grande, psíquica, quando você conversa com alguém. Você já percebeu que às vezes você fala com uma pessoa e te dá dor de cabeça, acaba com o seu dia, a sua energia se esvai, né? Então é a mesma coisa para quem atende, né? E até pior, porque você vai lidar com pessoas que literalmente estão na escuridão, né? Financeiramente, emocionalmente, e elas não têm paz. Então elas te buscam, elas te procuram porque elas querem sair dali. Então você precisa compreender de energias, né? Para não cair na armadilha dessas pessoas que até na área da psicologia também terapêutica, né, a psicoterapia, que desistem porque com o tempo elas se sobrecarregam com isso e não conseguem lidar com isso, né? Então avalie a estrutura do coaching, tá? E o último passo, né, o último ponto a considerar, você precisa pesquisar quais os materiais disponíveis gratuito ele disponibilizou na internet ou por CD, né? Muitas vezes ele tem CDs gravados que você pode ir no escritório, ele te dá, ou por um pendrive, ou ele tem podcasts, ou ele tem artigos escritos, né? Ou ele tem vídeos no YouTube. Então você precisa entrar na internet e procurar por esses materiais, por podcasts, né? Podcast não é uma coisa que você escuta focado. Geralmente os podcasts são longos, de 20 minutos para frente. Então você escuta no carro, lavando louça, fazendo outras coisas. Não é uma coisa que podcast não é uma coisa que você escuta dando a sua atenção e parando o que você faz. Por isso que eles são longos. Então você precisa checar quais são os podcasts que ele tem. Você precisa checar quais os materiais, se ele tem livros publicados, se ele já está em processo de publicar algum livro, os artigos que ele tem escrito. Então o ideal é você pesquisar por materiais, experienciar esses materiais, aí sim você toma a sua decisão, tá? Então, recapitulando, toma cuidado, porque a maioria dos coaches aí do mercado estão no charlatanismo, não sabem o que estão fazendo, estão no amadorismo, tá? Toma cuidado antes de investir o seu dinheiro, pesquisa. A maioria das escolas de coaching só querem ganhar dinheiro, né? Elas não formam mais bons coaches hoje, então fica esperto, fica ligado. Fica ligado no tempo de mercado,
que esse coach está atuando. Fica ligado se ele vive só disso, né? Se ele não trabalha, ele tem um emprego e ele aplica os processos de coach dele nas horas vagas, você pula fora, fica esperto com isso, pesquisa. Procura por depoimentos, vários. Quantos mais depoimentos, mais longos depoimentos, melhor. Tá? Quantos mais, não vai por 2, 3, vai de 10 para frente. Tá bom? Você tem maior chance de ter o seu retorno multiplicado. Pesquisa por preço, se for barato, pula fora. Tá bom? Analisa a estrutura física do escritório dele. Tá bom? Muitos coaches não têm um escritório, eles atendem em café, no shopping. Fica esperto com isso. E procura pesquisar os materiais que eles têm disponível, tá? na web, na internet. Se ele tem podcast, se ele tem vídeos, se ele tem artigos publicados, tá bom? Então, esse foi o nosso programa de hoje, tá? Espero ajudar você com essas dicas para que você não caia nas armadilhas por aí e não seja vítima de charlatanismo, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço.